Pessoal, olha só. Ó, se tu for olhar na apostila, tem o desenhozinho lá na página 109. Ó. Quando ele desenhou lá na página 109, ele só desenhou esse ímã. Só esse ele desenhou. Esse ímã é o ímã que está pendurado na superfície da Terra, beleza? O polo norte magnético do ímã aponta para o polo norte geográfico do planeta Terra, não é isso? Esse ímã amarelão grandão, o que é? É o ímã que é a Terra. O grandão é a Terra agindo como ímã, que eu desenhei, tá? Então esse grandão é o teu planeta que é um ímã. O planeta agindo como um ímã, nessa região é o polo sul magnético do ímã que é a Terra. Beleza? Mas é importante essa colocação, tem que sempre se sentir à vontade. O dia que tu achar uma incoerência entre a aula e a apostila, tu tem o dever de, professor, olha só o que está acontecendo. Que se for um engano meu, tu enriquece a aula de todo mundo, e se for um engano teu, tu aprende na hora de raciocinar aquilo. Tá? Então, muito obrigado. Tem sempre que possível comentar mesmo, pra gente ir entendendo cada vez melhor o assunto. Galerinha, claro que a primeira coisa que uma criança faria ao pegar o ímã e ver que de um lado atrai, do outro repele, é tentar partir ao meio e ver se vai só atrair e só repelir. Claro, eu vou pegar o meu ímã que tem polo norte e polo sul e vou cortar aqui, ó. Fechou, agora eu separei. Agora eu tenho uma pedrinha só com o polo sul e outra só com o polo norte. Mas para desespero dos pesquisadores, quando eles iam analisar o polo onde foi cortado, brotava do além um polo oposto. Cortei ali, o sul continuou sul. E onde foi cortado, brota um norte. Ah não, mas eu vou separar na marra. E os caras foram cortando. E por mais diminuto que seja o tamanho do ímã que sobra, continua com norte e com sul. No início não se sabia por quê, mas sabia-se que acontecia isso. Aí um tal de Weber deu uma explicação para isso. Bobagem isso aí. É que o ímã é feito de mini ímãs elementares. Eles são pequenos ímãs, todos minúsculos e pequenininhos. Assim, quando tu corta um ímã grande, vai continuar sobrando mini ímãs de um lado e do outro. E aí vai continuar tendo polo norte e polo sul. Então a explicação de Weber para a inseparabilidade dos polos magnéticos é que o ímã é formado por pequenos ímãs elementares. Hoje nós sabemos que essa ideia é pouco, né, para explicar os fenômenos todos, mas continua explicando alguns fenômenos. Então, como o ímã é feito de ímãs elementares menores, se tu corta, continua existindo polo norte e polo sul. Esse fenômeno é chamado de inseparabilidade dos polos magnéticos. Inseparabilidade dos polos magnéticos. Outra coisa muito importante nessa área é tu conseguir visualizar ou intuir como é que são as linhas de campo magnético. Nós conhecemos até agora só as linhas de campo elétrico, não é isso? Que da carga positiva se afastam, da carga negativa se aproximam, né, da carga. Aqui a diferença é que elas nascem no norte e penetram no sul. Só que antes, as linhas de campo elétrico, elas tinham começo, certo? Elas tinham começo, que era na carga. Agora não. As linhas de campo magnético, elas são contínuas. Elas emergem do norte, penetram no sul, se conectando por dentro do ímã. Deixa eu fazer duas linhas de campo, duas na parte de cima e duas na parte de baixo do ímã. Então, apaixonado. Galerinha, o negócio é o seguinte. Essas linhas têm nome, não precisa saber desse nome. Linhas de... Pode ser. Linhas de campo magnético. Que podem ser conhecidas como linhas de indução também. Parabéns. Linhas de campo magnético ou linhas de indução magnética. Só que campo a gente tem representado por vetor até agora, não é isso? Eu preciso saber também representar o vetor campo magnético em cima dessas linhas. E tal e qual nas linhas de campo elétrico, o vetor é sempre tangente.
sempre tangencial, tangente. Então, se o vetor fosse representado ali, ele seria retinho ali, tangente à linha. Se é naquela curvinha ali, é reto, ó, tangente, beliscando a linha, o vetor campo magnético. Se fosse no interior do ímã, que a linha é retinha, seria acompanhando a linha. Então é assim que a gente desenha o vetor indução magnética. É o nome do cara, vetor de indução magnética. Até agora, também nada demais. Só representamos as linhas de campo. Aliás, esse aí não é o ímã mais famoso do mundo. O ímã mais famoso do mundo é o do desenho animado, não é? Do Papaléguas lá. E aí assim o ímã dos caras, ó. Certo? Esse é só de desenho animado, né, professor? Não, de jeito nenhum. Os cientistas, na tentativa de aproximar os polos norte e sul, que é a região de maior força do ímã, então eles torceram o ímã, fizeram o ímã na forma de ferradura. Assim, polo norte e polo sul. Emerge aonde mesmo as linhas? Emerge do norte e penetra no sul. Então seria assim, ó, emergindo do norte, indo em direção ao sul. Nesse caso, as linhas ficam paralelas e igualmente espaçadas. É um campo uniforme, campo magnético uniforme. Que nem campo elétrico uniforme, quando as linhas eram paralelas igualmente espaçadas, o campo tinha valor constante. Então, representei para vocês um campo magnético uniforme. Legal. Outra coisa fundamental em magnetismo é tu saber como é que as substâncias se comportam magneticamente falando. E tem 3 tipos de comportamento. Vamos analisar os 3 tipos de comportamento para as substâncias que nós conhecemos.